língua portuguesa, acentuação gráfica, organização das palavras. Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre acentuação gráfica. A acentuação gráfica é um processo que faz parte da estrutura de lógica gramatical. Dentro desse processo, nós temos que entender o seguinte: como funcionou e como se desenvolveu a questão da acentuação gráfica. Imagine o seguinte: eu preciso escrever um texto para você que reproduz aquilo que eu falo e eu preciso que você compreenda muito bem aquilo que eu estou falando. Então, o que acontece? De uma maneira geral, eu falo, você me ouve, tudo perfeitamente. Mas quando eu escrevo, existem palavras que, ao serem lidas, podem ser lidas de uma maneira errada, causando confusão. Por quê? Porque na hora que eu estou lendo, eu às vezes acentuo ela sonoramente dentro de uma sílaba que não seria própria. Então aquilo causa confusão, eu tenho que pensar. Então o que o gramático, o homem, pensou? Ele falou assim: eu preciso, quando eu vou escrever uma palavra, saber exatamente qual é a sílaba dela mais forte para eu poder pronunciar de maneira correta, para que quando eu esteja fazendo a leitura, eu entenda aquilo como se a pessoa estivesse falando para mim. Então, o que ele pensou? Falou: eu já sei. Primeira coisa a se fazer é o raciocínio lógico imediato. O que eu vou fazer? Eu vou acentuar todas as palavras. Acentuo todas. Simples. Mas vejam, para eu acentuar todas as palavras, concorda que eu teria de conhecer todas as palavras? Eu tenho de conhecer todas elas. Se eu não conheço todas as palavras, eu não vou poder acentuar. Mas se eu as conheço, eu não preciso acentuar nenhuma. Já que eu conheço todas, eu não acentuo nenhuma. Então, nenhuma das duas respostas aí seria satisfatória para ele. Então, o que ele pensou? Ele falou: bom, eu preciso conhecer as palavras para poder acentuá-las. Então, a primeira coisa que ele fez foi organizar as palavras, organizá-las pela sílaba mais forte. Então, o que ele fez? Ele percebeu que existem 3 posições dentro das palavras da língua portuguesa que têm pronúncia mais forte. Então, todas as palavras, ou elas terão a última sílaba mais forte, ou a penúltima sílaba mais forte, ou a antepenúltima sílaba mais forte. São as únicas posições em que nós impostamos a voz e acentuamos o som. Então ele falou assim: bom, deixa eu organizar essas palavras para eu poder saber como é que funciona. Então ele criou o quê? 4 listas. Quais são as listas? Primeiro, a lista, quando eu tenho uma palavra com uma sílaba só, e ela é tônica, ele chamou de monossílaba tônica. A partir dali, ele começou a pegar as outras que tinham mais de uma sílaba e começou a determinar. Aquela que eu tenho a sílaba tônica na última sílaba, que a última sílaba é tônica, eu chamo de oxítona. Quando a penúltima sílaba for a mais forte, eu chamo de paroxítona. E quando a antepenúltima sílaba for a mais forte, eu chamo de proparoxítona. Por que esses nomes foram dados? Porque ela precisa dar algum nome, né? Mas eu não poderia chamar palavra com uma sílaba só forte, palavra com a última sílaba forte, palavra com a penúltima sílaba forte, palavra com a antepenúltima sílaba forte. É satisfatório. Só que nos livros de gramática nós vamos encontrar monossílaba tônica, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então não vamos entrar em confusão, em discussão com isso. O que ele fez? Ele organizou essa lista de palavras. Então dá uma olhadinha ali. Olha só. Primeiro, as oxítonas. Então, o que são essas nossas oxítonas aqui? Ó? Palavras que têm a última sílaba tônica. Então, por exemplo, sofá. Tá? Como é que eu faço para saber que a minha sílaba tônica é aquela? Eu falo, como eu falo com criança, né? É quando você chama a sílaba, é quando você fala alto, quando você estica o sofá, não é não? Imagina que ele está do outro lado da rua e está chamando, né? O sofá, o caminhão, o menina. Aquela sílaba que estica é a sílaba tônica. Então, veja só essas sílabas aí. Então, quando eu tenho sofá, qual que é a sílaba forte minha? É essa daqui, a última. Quando eu digo o bambu, olha a minha sílaba forte aqui. Ó. Tá bom? Umas são acentuadas, outras não. Mesma coisa, quando eu tenho as paroxítonas, eu tenho a penúltima, olha só. O revólver, aqui ó, revólver. O banana,
É a penúltima sílaba que é mais forte. Umas são acentuadas, outras não. Proparoxítonas, olha. O árvore, olha aqui, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Ou helicóptero, olha só. Helicóptero. Última, penúltima, antepenúltima. Tá? E as de baixo, monossílabas tônicas. Pá, pé, pó. Uma aqui, ó, que eu gosto de colocar aqui é pneu. Tá bom? Então nós temos aqui várias sílabas tônicas. A demonstração do que são oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. O que ele fez aí dentro dessa relação, na verdade? Tá? O pneuzinho apareceu lá em cima. Ó. Por isso que eu estava escrevendo ele aqui embaixo. Não? Ele pulou. Então, olha só. O que nós sabemos? Que ele organizou todas essas estruturas e o que ele viu foi o seguinte. Ele falou, poxa, eu separei em 4 blocos, mas eu não tenho o mesmo número de palavras para cada um. E ele começou a pensar, ele viu o seguinte, olha, eu tenho grupos de palavras que tem pouquinha, enquanto eu tenho grupos de palavras que eu tenho grandes. O que ele percebeu? Ele começou, então, a priorizar pela menor quantidade. Por quê? Falou, quanto menos eu tenho, mais fácil de trabalhar. Isso é uma questão lógica. A gente sempre procura facilitar a nossa vida, e o gramático não foi diferente. Então, o que ele fez? Ele começou a observar o seguinte, que a proparoxítona, que está aqui, ó, por ser palavras que no mínimo terão 3 sílabas, elas são muito grandes. Então, eu produzo com número menor, eu tenho um número menor de palavras. É dentro das 4, a que existe em menor quantidade. Então ele falou, bom, eu vou começar trabalhando com essa. Depois, a segunda que tem um número menor é a monossílaba. Aí ele viu que a oxítona tem um número bastante grande, mas aquela que existe em maior quantidade, sem dúvida nenhuma, é a paroxítona. As paroxítonas têm mais do dobro da soma das outras 3. Se eu somar proparoxítona, monossílaba tônica, oxítona e dobrar, eu ainda não chego à quantidade de paroxítonas que eu tenho. Então, o que foi que ele pensou nessa hora, né? Aquilo que todo mundo pensa, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a organizar a minha estrutura da seguinte maneira. Eu vou começar pelas que são mais simples. Por que as que são mais simples? Por uma razão bastante básica. Tudo que é mais fácil, eu consigo resolver rápido. Então ele falou assim, bom, vamos lá, vamos ver o que foi que ele fez. Ele pegou, tinha essa organização, aí ele pegou e fez o seguinte, bom, tá aqui, eu tenho a minha estrutura de uma maneira geral. Então, a minha ordem, lembrando, qual é? Essa é a primeira, monossílabas tônicas é a segunda, oxítonas é a terceira e paroxítonas são as quartas. Então ele olhou tudo isso daí e ele pensou o seguinte, ele falou, bom, qual delas eu tenho em menor quantidade? A proparoxítona. Tá, então eu vou fazer o seguinte, para resolver essa questão, como eu tenho pouca mesmo, eu vou dizer o seguinte, que quando eu tiver as proparoxítonas, eu acentuarei todas. Todas as proparoxítonas. Olha que beleza. Resolvi 25% do meu problema. Né? Resolvi 25% do meu problema. Agora eu preciso ir para a sequência. Bom, se eu resolvi de maneira tão fácil, eu vou agora para a segunda, que são as monossílabas tônicas. Mas aí ele começou a pensar o seguinte, gente, proparoxítona eu tenho pouquinho, acentuei todas, acabou, resolvi o problema delas. Monossílaba tônica eu também tenho poucas, mas tem o seguinte, elas são diferentes. Proparoxítona eu tenho que ter pelo menos 3 sílabas, né? Última, penúltima, antepenúltima. E monossílaba tônica eu tenho uma sílabazinha só. Eu não posso dizer que uma monossílaba tônica é igual a uma proparoxítona e acentuar pela mesma regra. Então o que ele fez? Ele voltou a observar a lista das 4 que ele tinha. E ele descobriu uma coisa interessante. Ele descobriu que a maioria das palavras terminam com 3 formas diferentes. 3, inicialmente, tá?
o A, o E e o O com ou sem S junto. Então ele pensou assim, a maioria das monossílabas tônicas termina em A e O. A maioria das oxítonas termina em AEO, das paroxítonas e das proparoxítonas. A minha regra para a proparoxítona foi, eu acentuo todas. E se eu pegar a monossílaba, já que agora eu tenho uma outra semelhança, quais são as duas semelhanças que eu tenho? Proparoxítona e monossílaba, eu tenho pouca. Mas, além disso, tanto proparoxítonas quanto monossílabas tônicas, a maioria delas termina em AEO. Maioria. Proparoxítona, eu acentuei todas. O que eu vou fazer? As monossílabas, eu vou acentuar quase todas, acentuando o quê? A maioria. Então, o que foi que ele fez? Veja só. Ele chegou ali e organizou da seguinte maneira. Deixa eu colocar uma outra cor aqui. O nosso azulzinho. E ele fez o seguinte, então, a maioria das palavras terminam em A, em E, em O, acompanhadas ou não de S. Volto para a minha vermelha. Olha aqui. Então, o que ele fez? Ele foi lá e falou assim, eu vou resolver de uma maneira simples. Que é o quê? Eu vou pegar essas terminações e vou dizer assim, ó, segunda regra. Acentuam-se as monossílabas tônicas terminadas em A, E, O. Então, qual é a regra que ele tem agora dentro desse contexto? Qual é a regra que ele tem? A, E, O. Então, vamos imaginar que fosse terminar ali a nossa regra de acentuação gráfica. O que eu diria? Regra de acentuação gráfica. Paroxítonas todas, monossílabas terminadas em AEO. Eu teria que lembrar AEO. Ele falou, bacana. Tá simples até aqui. Eu resolvi o quê? Metade do meu problema. Agora ele fala assim, bom, para qual que eu vou automaticamente? Para número 3, que é a oxítona, só que tem um problema. Quando eu tinha proparoxítona e monossílaba, as duas tinham poucas palavras, mas a oxítona eu tenho bastante. Então, a semelhança que eu tinha entre as duas, eu não tenho com a oxítona. Qual é a única semelhança, por enquanto, que eu tenho? Também a maioria das oxítonas termina em AEO, tá? Também termina em AEO. Ele começou a observar e ele percebeu o seguinte, ó, achei uma outra coisa. A monossílaba tem uma sílaba só, então é no final que ela é acentuada. E a oxítona pode ter mais, mas é no final que é acentuada. Então eu tenho mais uma coincidência. Então já sei, eu vou acentuar as monossílabas tônicas e as oxítonas pela mesma regra. Ele falou, pera um pouquinho. Mas existe ainda uma diferença. Porque eu não posso dizer que monossílaba tônica é igual a oxítona. Não posso dizer. Por quê? Porque monossílaba tem uma e a oxítona tem no mínimo duas. Ele falou assim, tem maior quantidade. Ele falou assim, e se eu achasse uma quarta terminação? Essa quarta terminação vai ser muito significativa. Ele começou a olhar, e ele encontrou mais uma forma. Uma quarta forma, que não era tão comum quanto a AEO, mas que também aparecia com bastante incidência, era a quarta colocada, que era o que? A terminação em ou ens. Ele falou, já sei, vou somar essa para trabalhar com a oxítona. Por quê? Porque dessa maneira eu terei... A regra quase não muda. Vai ficar o quê? Ao invés de AEO, AEO-EM, e eu resolvo 3 problemas. Então, olha só o que ele fez. Ele pegou, foi lá e começou a trabalhar a paroxítona como? Então, vamos lá, vamos mudar a nossa cor aqui, ó. Agora eu vou colocar uma verdinha e escrever em ou ens, tá? Então, o que ele fez? Volto para a minha vermelha. E ele faz assim, ó. Bom, eu então agora vou fazer a minha regra de uma maneira mais simples. A minha terceira vai ser como? Eu digo que oxítonas terminadas em AEO-EM
serão acentuadas. Então vejam só o que ele fez. Ele eliminou 75% da estrutura de acentuação gráfica, tá? Com uma regra praticamente simples, que é o quê? AE-OEM. O que ele faz? AE-OEM. Proparoxítonas todas, monossílaba AE-O, oxítona AE-OEM. Pronto, está resolvido esse problema. Só falta uma. Só que aí ele chegou em qual? Na mais complicada de todas. Porque as paroxítonas tinham muito mais do que todas. Então não tinha nem semelhança de quantidade, porque mesmo a oxítona tendo muitas, a paroxítona tinha muito mais. Então não podia trabalhar com essa estrutura de quantidade. Ele começou a observar e falou, poxa, mais uma coisa, a paroxítona é a última, que é acentuada na penúltima. Então ela é diferente de todas as outras. Ela tem mais do que todas as outras. A única semelhança que eu encontro com ela é que a maioria delas também vai terminar por AE-OEM. Ele falou assim, mas eu não encontro outras semelhanças, eu só encontro mais diferenças. Então a paroxítona, que era em maior quantidade, tinha muita diferença. Ele falou assim, bom, já que diferença é a característica da paroxítona, ao invés de procurar semelhança, eu vou facilitar a minha vida e vou trabalhar com diferença. O que é diferença? Eu não acentuei todas as palavras ali, das proparoxítonas e as monossílabas por AE-O e a oxítona por AE-OEM? O que ele vai fazer? Tudo aquilo que ele acentuou, ele não vai mais acentuar. Então ele vai dizer o seguinte, que as paroxítonas que terminarem em AE-OEM, ele não vai acentuar. Então ele manteve praticamente a mesma regra e fez o quê? Conseguiu juntar mais uma estrutura. Então o que ele fez? Ele veio aqui, ó, pegou todas essas e colocou 4. Tá? Paroxítonas. Terminadas em AE-OEM, ele não acentua. Olha que legal. O que ele fez? Ele manteve a regra. AE-OEM. Então como é que ficou essa regra? Veja só. Ele pegou e fez o seguinte, ó, proparoxítonas todas. Monossílaba AE-O, oxítona AE-OEM, paroxítona AE-OEM, não. Ele conseguiu com isso acentuar daquele grupo de palavras que ele tinha 92, mais de 90%. Poxa, 90%, se eu sei acentuar 90% da palavra, eu me comunico bem pra caramba. Só que como eu estou organizando, eu preciso perceber mais alguma coisa para eu poder ver essas palavras que sobraram. Então ele fez o quê? Juntou as palavrinhas que sobraram e começou a pensar nelas e olhar. O que foi que ele percebeu? Ele percebeu o seguinte, que existe uma relação entre as palavras, e dentro das sílabas, já que sílaba tônica é importante, que faz o seguinte. Ele falou assim, olha, uma monossílaba tônica, uma oxítona, seja lá qual for, quando eu formo a sílaba, uma característica da formação de sílaba é qual? É eu juntar consoante com vogal. O que é uma vogal? Vogal é a letra, né, o A, E, O, que eles saem direto com a voz. Vogal sai com a voz, tá? Vogal vem de voz. Por quê? Porque eu não tenho interrupção. Ela sai sozinha assim, ó. A, E, I, O, U. Olha que beleza, não tem nenhuma interrupção. Mas as consoantes, olha o nome, consoante, porque ela só soa com a vogal. Ela é consoante, ou seja, com a vogal. Para que uma consoante seja produzida, eu preciso de uma vogal. Então, é aí que entra o papel da consoante. Ela se junta, né? Eu não consigo produzir a letra B sem o E, tá? Não sai. Tem que ter o A, o E, o I, ó. Ba, be, bi, bobu. Porque se eu não colocar, fica assim, ó. E não sai mais nada, tá? Então ele falou, beleza, qual que é a combinação apropriada? Juntar consoante com vogal. Então eu sempre tenho de ter uma vogal em toda a sílaba, porque se eu tiver só consoante, eu não pronuncio. Então, característica, toda sílaba tem de ter uma vogal, só uma vogal, tá? Só uma vogal. Mas existem
outras estruturas que são as chamadas semivogais, que é o I e o U, tá? Que eles sempre acompanham, eles podem acompanhar, né? Eles podem acompanhar. Que nem véu, tá? Falou assim, véu não, é deu, tá? Deu. O E é forte, o U não, tá? Céu, o E é forte, o U não. Dei, tá? Falei, o E é forte, o I é não. Então essa vogalzinha fraca é chamada de semivogal. Por isso, eu aceito que ela esteja presente. Mas perceba uma coisa. Ela está ali a mais. Ela está ali a mais, ela é diferente. Porque eu não preciso de vogal com vogal para pronunciar. Tá bom? Não preciso. Então eu chamo de semivogal, mas mesmo assim, eu tenho duas coisas que teoricamente não se encaixam. Então o que ele percebeu? O natural é eu ter consoante com vogal. Eu posso ter duas consoantes, mas eu tenho que ter uma vogal para se pronunciar. Agora, vogal não precisa de outra vogal. Então, quando elas se juntam, é algo diferente. Ele falou, olha só, essa terminação, quando eu digo A e O, ou o meu A e O estão sozinhos na última sílaba, ou elas estão com uma consoante. Mas quando eu tiver mais uma vogal ali, isso mudou a minha estrutura. Então eu tenho que pensar diferente. Quando eu tenho duas vogais numa mesma sílaba, o nome disso é ditongo. E ele achou um monte de palavrinha ali que terminava em ditongo também. Que apesar de terminar com A, com O, era ditongo. Ou saía da menor para maior, ou saía da menor para menor. Ele falou, poxa, isso é diferente. Ele falou assim, quando ele olhou, havia muitas paroxítonas terminadas com ditongo. Ele falou assim, então eu já sei. Eu vou pegar essas paroxítonas terminadas com ditongo, como elas são diferentes, lembre-se que na paroxítona eu estou acentuando tudo que é diferente, então eu acentuo todas as palavras que terminam de maneira diferente de A, E, O, em, mais as paroxítonas. Então ele fez o quê? Ele veio aqui e fez o seguinte, ele vai lá pegar uma exceção, vamos catar uma exceção aqui, e ele disse o seguinte, se forem terminadas em ditongo, sim. Então, se for terminado em ditongo, sim. Então, ele construiu aqui uma nova estrutura, tá? Uma nova estrutura, que é qual? A regra geral. Olha só, qual que é a nossa regra geral dentro dessa estrutura? Essa que nós estamos vendo. Acentuam-se todas as proparoxítonas, as monossílabas tônicas terminadas em A e O. Essa setinha aqui está errada, olha só, vamos apagar ela. É só em A e O, tá bom? É aqui, ó. Em A e O. Oxítonas terminadas em A e O em, tá? Terminadas em A e O. Deixa eu ver uma coisa que quer ver? Vamos brincar com uma coisinha. Olha, branca. Olha o que eu vou aprontar. Apaguei. Não? Nada como usar a tecnologia a seu favor. Olha lá. Pronto. É A e O em. Deixa eu voltar para a minha vermelha, porque se eu não voltar para ela, depois eu vou tentar escrever e eu não vou ver nada, tá? Então, olha só. O que eu tenho? Monossílabas tônicas, A e O. Oxítonas terminadas em A e O em são acentuadas. Paroxítonas terminadas em A e O em não são acentuadas, mas as que terminarem em ditongo, sim. Veja que beleza. Eu construí aqui o quê? A minha regra final, que atende a 92% mais ou menos das palavras. Você fala assim, poxa, 92% é bastante coisa, né? 92% é bastante coisa. Ele falou, o que eu faço agora? Ele falou, mas não peguei tudo, tem 8% ali. Ele começou a olhar. O que ele descobriu? Que muitas palavras traziam na sua estrutura isso que ele acabara de observar, que era o quê? Ditongos, ou seja, vogais próximas de vogais. E ele achou um grupinho de ditongos que eram pronunciados com força, que eram os ditongos ei, oi, el. Ei, oi, el. Tá?
que é diferente de ei, oi, eu. E ele percebeu o seguinte, toda vez que essa construção ei, oi, eu aparecesse, ela era mais forte da palavra, não importa se aparecesse no final, tá? Se fosse a última, se fosse a penúltima, se fosse a última antepenúltima, ou se eu tivesse numa sílaba só, tá? Numa monossílaba. Toda vez que aparecia, ela era mais forte. Ele falou, então já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar essas palavrinhas que já são fortes mesmo e vou fazer o quê? Vou colocá-las numa próxima regra. Então olha o que ele fez. Ele foi lá e fez o seguinte, presta bem atenção. Ele foi lá e fez assim, ó. Criou a regra, acentuam-se os ditongos abertos, ei, oi, el. Tá? É aberto por quê? Por que é aberto? Porque é ei, oi, el. Se fosse fechado, seria ei, oi, eu. Então, volta lá. Então, o que ele fez? Ele começou a pegar as palavras, por exemplo, só. Anéis, herói, céu. Todas terminadas, bonitinha. São acentuadas. Aí ele pegou. Ideia, heróico, assembleia. Olha que bacana. Todas eram acentuadas. Até aí, isso ficou assim por muito tempo. Até a hora que chegou essa turminha aqui da reforma ortográfica e percebeu o seguinte, falou, pera um pouco, nós temos alguma coisa aqui que não está batendo. O que não está batendo? Por quê? Porque quando eu falei das regras das paroxítonas, eu não acentuo paroxítonas terminadas em A nem em O. Não é verdade? E aquelas estão acentuadas. Mas em cima você acentuava as oxítonas e as monossílabas que terminavam só em AEO e AEOEM. Ele falou, sim, então essas aqui, tudo bem, são exceções, mas essas aqui, elas não são exceção. Por quê? Porque a regra dominante, que é a número 4, que veio primeiro, e lembre-se disso, as primeiras regras, as mais fortes, dominam as mais fracas. As outras são exceções. Ele falou assim, mas eu estou acentuando por uma regra 5, sendo que a 4 diz que paroxítonas terminadas em A e em O não são acentuadas. Logo, isso daqui estava errado. O que aconteceu? Veio a reforma ortográfica e reorganizou essa regra, dizendo o quê? Que acentuam-se os ditongos abertos e el no final das palavras. Então, anéis, herói e céu continuam sendo acentuados, mas ideia, heróica e assembleia não, porque são paroxítonas. E é essa a grande questão. Certinho? Então vejam só, ele conseguiu aumentar essa proporção, vai, para mais ou menos ali uns 98%. Nossa, quase tudo acentuada, mas ainda faltava o quê? Um grupinho, tá? Pequenininho, o que ele descobriu? Mais uma vez era vogal querendo ficar com vogal. Só que não na mesma sílaba. Elas eram vogais, ele achou um grupo de palavras que trazia vogais uma ao lado da outra, só que não eram semivogais, cada uma ficava numa sílaba. E ele começou a perceber que havia uma particularidade, que quando eu tinha duas vogais, uma em cada sílaba, e quando eu tenho uma vogal do lado da outra em sílabas diferentes, eu chamo de hiato. Ele falou assim, toda vez que numa palavra houvesse um hiato, e a segunda vogal desse hiato, se ela fosse I ou U, tônica, se ela viesse sozinha, acompanhada de S, desde que nunca viesse de NH, ele ia acentuar. Falou, pera um pouquinho, professor, como é que é essa regra aí? Falou, vamos dar uma olhada. Olha só. Ele fez o quê? A seguinte observação. Ele pegou o hiato, tá vendo aqui, ó? O hiato. O que é o hiato? Duas vogais em sílabas separadas, olha só. Primeira vogal, átona. Segunda vogal, tônica. Então, quando eu tivesse um hiato, e a minha segunda vogal fosse tônica em I ou U, acompanhado ou não de S, desde que depois dela nunca viesse o NH, ou seja, eu nunca posso ter o NH ali depois dela, eu iria acentuar.
Então como é que ele fez isso? Então vamos imaginar a nossa história? Ele pergunta assim, eu vou mudar a cor da minha tinta para poder fazer isso daí. Eu vou fazer com verde. Então olha só o que ele fez. Imagine o seguinte, tá? Vamos ver agora algumas palavrinhas para ver se funciona. Por exemplo, sair. Eu tenho hiato? Tenho. Sair, sílabas diferentes. A minha segunda vogal é um I ou um U? É um I, tá? Ela é a mais forte? Sair. É sim, a segunda é tônica. Ela vem sozinha ou acompanhada de S? Não. Então, eu não tenho acento nessa daqui. Agora vamos imaginar, eu quero sair, então eu vou ligar para minha namorada. Eu falo, meu bem, vamos sair? Ela fala, vamos. Falou, ó, então se prepara aí porque eu já saí de casa. Tá? Saí. Então o que eu tenho aqui, ó? Saí. É hiato? É hiato. Minha segunda vogal é I ou U? É I. Tá sozinha na sílaba? Tá sozinha, ó. Saí. Vem antes de NH? Não. Então, eu tenho acento nela. Olha que bacaninha. Aí, vamos continuar nossa historinha? Eu chego na casa da minha namorada, ela tá usando uma sainha. Não? E o pessoal adora dizer que, porque eu falo que na estrutura gramatical o homem manda, a mulher obedece, que eu sou machista, e eu não sou, né? Pelo menos não me considero. Falou assim, mas vamos brincar, né? Vamos fazer de conta. Já que o pessoal pega no pé, então a gente brinca. Então vamos fazer o quê? Eu chego lá na casa da minha namorada, ela tá de sainha. Eu fico estarrecido, tem um ataque de machismo. Falo, você tá usando uma sainha? Tá? E aí o que acontece? Eu até imposto sainha. Olha só o que está acontecendo. Sainha. Eu tenho aqui um hiato? Tenho. Minha segunda vogal é um I ou um U? É um I. Ela tá sozinha na sílaba? Tá sozinha. Ela é tônica? Sim, sainha. Mas ela vem antes de NH? Vem. Então não leva acento. Não leva acento. Aí minha namorada fica brava, né? Lógico, com razão. Você é um machista. Você não deixa eu sair com uma saia curtinha, né? Falou assim, você não quer que eu mostre a minha saúde. Ó, saúde. Saúde é um hiato, ó. Saúde. A segunda vogal é IU, é um. É tônico? É tônico. Vem sozinho na sílaba? Vem. Vem antes de NH? Não. Então, ótimo. Tá aqui, ó. Então, eu tenho saúde. Aí, o que ela disse para mim? Falou, você precisa mudar isso, tá? Precisa mudar. Eu queria ver se, ao invés de ser bonita do jeito que eu sou, eu tivesse só feiura. Que eu fosse, na verdade, uma baiuca. Aí você ia ver, tá? Eu ia te largar e eu ia mudar para o Piauí. Olha só o que acontecia aqui nessa questão. Até a reforma ortográfica, essas palavras aqui, elas recebiam acento. Por quê? Porque ele entendia, olha só, o Piauí também. Porque ele entendia que eu tinha a mesma regra de hiato, mas veja o que está acontecendo, ó. Eu tenho feiura, está aqui minha sílaba, baiuca, Piauí. A minha vogal está sozinha, é tônica e não vem antes de NH? Sim, beleza. Só que hiato é vogal mais vogal, gente. E o que eu tenho aqui é ditongo mais vogal. Ó, eu tenho aqui ditongo. E aqui eu tenho vogal. Pessoal, ditongo mais vogal não forma hiato. Não forma hiato, tá? Nunca fez isso. Então, o que aconteceu? Essas duas palavras aqui, ó, feiura e baiuca, estavam acentuadas de maneira incorreta. Incorreta. O que aconteceu? Veio a reforma ortográfica e fez o quê? Corrigiu isso. Não tem mais acento nestas duas palavras. Veja aí. Não tem. Mas e Piauí? Por que Piauí continuou? Vamos entender.
A reforma ortográfica não mexe com o nome próprio. Então, Piauí é o nome de um estado. Não deveria ser acentuado pela regra de acentuação. Tá? Essas duas palavras estavam erradas. Feiura, baiuca. Tá? Se você escreveu uma dessas duas com acento, é porque você viu outras escritas, não porque a regra dizia que você tinha que acentuar. Mesma coisa Piauí. Mas, como Piauí é um nome próprio e a reforma não mexe com o nome próprio, Piauí continua como uma exceção. Ela tem uma característica particular, mas qual é a regra que nós temos de lembrar? A regra é uma só e ela não mudou. Acentua-se a segunda vogal tônica do hiato em I ou U, sozinha ou acompanhada de S, desde que nunca venha seguido de NH. Tá bom? Essa é a nossa estrutura de regra dentro desse conceito. Tá certinho? Então é assim que a gente tem que entender o funcionamento disso. Como se trabalha esse tipo de questão, como a acentuação gráfica na seleção das palavras veio funcionar dessa maneira para vocês. Tá certo, minha gente? Um bom estudo para todos vocês.